Fala pessoal, professor Alisson por aqui. Turminha, a gente tinha feito uma live resolvendo a prova do IFRS. E nessa live eu parei na questão 7. E aí, como estamos nos aproximando agora do final do ano, vem aí muitas provas de seleções do Brasil todo, de todos os IFs. Estamos retomando aqui os vídeos, as lives no canal. E aí, para retomar devagarinho, eu vou logo gravar as resoluções das questões 8, 9 e 10 IFRS, beleza? Então vamos comigo, acompanha aí. Questão número 8. Os lados de um retângulo ABCD medem 8 centímetros e 6 centímetros. Ligando os pontos médios dos lados adjacentes, obtemos. Galera, ele falou de um retângulo, né, ABCD, e aí não deu o desenho. O que é que você faz? Não precisa ser um profissional para desenhar um retângulo, né? Retângulo é uma figura fácil. Beleza, eu vou colocar aqui o A, vou colocar aqui o vértice B, C e D, só para a gente se basear direitinho aí de acordo com a questão, beleza? Um dos lados mede 8 centímetros, vou colocar aqui. O outro mede 6 centímetros, vou colocar aqui. E aí ele fala, galera, uma informação muito importante, ligando os pontos médios dos lados, ó. Detalhe, lados adjacentes, né? Lembra que a palavra adjacente, né? Isso aqui é a mesma coisa, galera, que lados vizinhos, né? Ó. Ele está pedindo para você ligar aí os pontos médios dos lados vizinhos. Então vamos fazer isso daí, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto médio desse lado, ponto médio desse e o ponto médio desse. O que é que eu vou fazer? Ligar esses pontos médios dos lados adjacentes, né? Um vizinho com o outro. E aí, turminha, perceba que você obtém com isso, né? Uma figura muito conhecida chamada de losango, né? A gente teve aí um losango, ficou até muito parecido com a nossa bandeira, né, do Brasil. E ele vai fazer algumas afirmações. Vamos ver o que é verdadeiro, o que é falso aí, ó. Obtemos, né? Ou seja, em relação a esse losango aí, viu, galera? Ó, em relação ao losango, que foi a figura que a gente obteve, né? Ele está perguntando, vamos ver, ó. Um quadrilátero convexo, aqui verdadeiro. Lembra, né, que um polígono convexo é aquele que não tem ângulos acima de 180 graus, né? Não tem nenhum ângulo côncavo, ele não tem nenhum zigue-zague. Em outras palavras também, né, se você prolongar os lados desse polígono, todos esses prolongamentos vão ficar externos ao polígono, não vai passar na região interna dele. Então repara que o losango, se a gente prolongar aqui os lados, ó, ele é um polígono, entre aspas, normal, né? O mais comum, que é o polígono convexo. Só para você se lembrar aí, né? Um exemplo de polígono côncavo seria uma bandeirinha de São João, né? Esse aqui seria um polígono não convexo ou côncavo. Perceba que se você prolongar um lado dele aqui, ó, esse aqui no caso, se eu prolongar, esse prolongamento vai passar aqui por dentro da própria figura, ó. Beleza, na região interna. Isso é uma característica dos polígonos côncavos, beleza? Outra coisa, né? Esse polígono ele também tem um ângulo que a gente chama de côncavo. Eu vou colocar de preto aqui, ó. Olha o tamanho desse ângulo aqui, galera, da região interna dele, ó. Perceba que é quase 360 graus, né? Faltou uma peinha de nada aqui, ó, para completar o giro todo, ó, de 360. Beleza? Então é um ângulo muito grande, acima de 180 graus. Isso também é uma característica aí do polígono côncavo. Que inclusive, né, o nome deste ângulo também é chamado de ângulo côncavo. Então, primeira afirmativa, verdadeiro, né? O losango ele é um polígono que é um quadrilátero e é convexo. Tudo direitinho, alternativa verdadeira. Esse losango, né, ele diz, ó, possui diagonais 4 e 3. Galera, as diagonais desse losango possuem as mesmas medidas do retângulo lá embaixo, né? Ó. Observe que a medida da base do retângulo é 8. Se você traçar ali a diagonal do losango, vai ser 8, né? E a outra será 6 centímetros, que vai ser a mesma medida, né? A mesma medida daqui, ó. Lá de cima até lá embaixo, ó. Beleza? Ou seja, ele vai continuar com suas diagonais possuindo as mesmas medidas do retângulo, ok? Então, só para não ficar tão poluído aqui, ó, deixa eu ajeitar minha figura. Tá aí as diagonais, né? As diagonais, deixa eu até ajeitar aqui, ó. Colocar um pouquinho mais para cá. Ver se consigo apagar aqui. Consigo, pronto. Ou seja, essa diagonal aqui mede 8
e a outra mede 6, ok? Então, alternativa falsa. Obtemos, né? Ele também diz assim, ó, obtemos um quadrilátero com área igual a metade da área do retângulo ABCD. Aí, galera, essa daí é muito verdadeira, né? Você deve se lembrar que a área de um losango, né, é Dzão vezes Dzinho, né, diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, beleza? Sendo que, ó, a diagonal maior aqui é o próprio lado do retângulo, né? E a diagonal menor é o outro lado do retângulo. Em resumo, né, você teria essa área aí fazendo, né, 8 vezes 6 sobre 2, que seria metade de calcular a área do retângulo, né? Vou colocar aqui, a área do retângulo seria exatamente base vezes altura, que daria somente o 8 vezes 6, beleza? No caso, né, se você quisesse colocar a resposta, não precisava, que seria 48, a do losango seria exatamente 24. Nem precisava fazer esses cálculos, gente, porque se você se lembrasse da expressão do losango, né, diagonal maior multiplicado pela diagonal menor dividido por 2, é só lembrar que as diagonais ali, elas possuem exatamente as mesmas medidas da base vezes a altura do retângulo, né? A diagonal maior é a base aqui e a diagonal menor seria a altura. E aí na expressão do losango tem 1 sobre 2, logo é exatamente a metade. Galerinha, a alternativa correta vai ser o item B de bola, né? B de Brasil aí, né? Pela figurazinha que parece a bandeira. Enfim, então questãozinha muito tranquila, né? Envolvia esses conceitos aí de geometria, de polígonos, quadriláteros, convexos, não convexos, área, né? E tudo mais. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? A gente vai voltar com as lives ainda nesses próximos dias, resolvendo provas do Brasil todo, ao vivo, aqui no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.